Amém, glória a Deus. Obrigado. Amém. Paulinho, fique à vontade, amém? Amém, obrigado. Obrigado, pastor. Amém, queridos. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Eclesiastes. Leremos o capítulo 2. Que bom estar aqui com os irmãos. Que dia maravilhoso que Deus nos proporcionou. Enquanto você procura aí o livro, eu gostaria de agradecer ao pastor por mais uma vez nos convidar para estar aqui. Muito bom estar. Deus abençoe sua família, sua vida, viu, pastor? Amo muito sua vida. Deus abençoe. Agradecer também a minha esposa, né, essa morena linda que ministrou louvor aqui, que me acompanha sempre. A missionária Lourdes, uma amiga nossa que está aqui em São Paulo, ela é do Espírito Santo, sempre nos acompanha quando está por aqui. Meu sogro também está aqui, a todos os músicos, meu cunhado. E aos irmãos, glória a Deus pela vida dos irmãos. Deus abençoe essa igreja ricamente, viu? Deus abençoe. Mas antes de ler o texto, irmãos, eu gostaria de fazer uma breve reflexão com vocês. O Guilherme também, quase esqueci o Guilherme, lá da sede também, um grande irmão, amigo, está com a sua mãe, sua irmã. Deus abençoe, Gui. E eu gostaria de fazer essa reflexão, uma reflexão que eu gosto muito, que eu fiz muitas vezes na minha vida e faço diversas vezes ainda, que não foi estruturada por mim, mas pelo pastor Jonas Madureira, o ensino que ele deu na escola Charles Spurgeon. E essa reflexão é uma introdução ao que nós vamos entender hoje de Eclesiastes 2. Essa reflexão vai começar com uma pergunta e vai ter uma série de proposições lógicas, então preste bem atenção que é muito importante, muito interessante essa reflexão. Diz assim: o que vale a pena nesta vida conhecer? Aquilo que a gente ama. Porque tudo que amamos, queremos conhecer. E para conhecer aquilo que amamos, gastamos tempo, investimos tempo. Por que cargas d'água a gente gasta tanto tempo para conhecer aquilo que não é Deus? Porque amamos aquilo que não é Deus. E gastamos boa parte da nossa vida com ídolos criados pelo coração na busca de alegria, satisfação, esperança e proteção. E é justamente sobre isso que eu quero refletir com vocês no dia de hoje. O que vale a pena nesta vida conhecer? Com o que vale a pena gastar os nossos dias? Nossa força, nosso vigor, nossas finanças? Onde realmente vale a pena investir tudo isso? Onde encontramos satisfação para a nossa alma? Essas são as perguntas que nós vamos tentar responder hoje, nessa reflexão. Para isso, vamos ler Eclesiastes, capítulo 2, dos versos 1 ao 11. A minha versão pode estar um pouquinho diferente da dos irmãos, a minha versão é Almeida, século 21, mas vai dar tudo certo. O texto diz assim, o título do texto é: Os prazeres e as riquezas não trazem felicidade. Verso 1. Eu disse a mim mesmo: vem, experimenta a alegria, desfruta o prazer. Mas isso também era ilusão. Concluí que o riso é loucura e que a alegria de nada vale. Resolvi no íntimo entregar o corpo aos efeitos do vinho e deixar-me levar pela insensatez, sem deixar de me guiar pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Fiz obras magníficas para mim. Construí casas e plantei vinhas, cultivei jardins e pomares, e plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz reservatórios de águas para irrigar os bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive mais gado e rebanhos do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Também acumulei prata, ouro e tesouro dos reis e das províncias. Escolhi cantores e cantoras. Desfrutei da delícia dos homens, mulheres em grande número. Assim prosperei e me tornei mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, nem privei o coração de alegria alguma.
pois me alegrei em todo o meu trabalho, e essa foi a minha recompensa por todo o meu esforço. Mas quando pensei em tudo que as minhas mãos haviam feito, e em todo o esforço que empenhei no que realizei, percebi que tudo era ilusão. Tudo foi como perseguir o vento. Não há proveito em tudo que se faz debaixo do sol. Eita. Meus irmãos, esse livro de Eclesiastes, ele é colocado na categoria de um dos livros mais difíceis de interpretar da Bíblia, ficando só atrás de Apocalipse. Tem muitas figuras. E depois de um discurso desse, meio melancólico e pessimista, a gente entende o porquê nós não escutamos muitas pregações nesse livro. Porque ele traz uma realidade de coisas que hoje em dia ninguém quer ouvir. E esse livro ele se encontra em uma divisão na Bíblia, que é a divisão dos livros de sabedoria, juntamente com o livro de Provérbios e o livro de Jó. É interessante que o nome desse livro em hebraico é Kohelet, que significa pregador, ou mestre sábio. E esse nome Eclesiastes, ele veio de uma tradução chamada Septuaginta, que é uma tradução grega do Antigo Testamento. Para quem não sabe, o Antigo Testamento é escrito em hebraico. Então fizeram uma tradução grega, e o nome de Kohelet, nessa tradução, ficou Eclesiastes, por isso chama Eclesiastes. Esse livro tem duas expressões que nós precisamos entender muito bem para compreender a mensagem. Uma delas é: tudo é vaidade, ou vaidade de vaidades. Algumas traduções estão assim. Essa tradução de tudo é vaidade, ou vaidade de vaidades, para nós compreendermos, ela é traduzida em alguns textos como tudo é ilusão, como eu li na minha versão. Tudo é vapor, tudo é transitório, tudo é como uma névoa. Sabe aquela fumaça da água quente do banheiro que logo desaparece? É mais ou menos isso que ele está dizendo, quando ele diz tudo é vaidade. E uma outra expressão muito importante para entender e compreender a mensagem do livro de Eclesiastes é quando ele diz, a vida debaixo do sol, ou tudo o que se faz debaixo do sol. Essa expressão vai aparecer 28 vezes nesse livro. Então é uma expressão extremamente importante para entender a linha e a mensagem que o pregador aqui, o Kohelet, está tentando passar para o povo que lê. Guardem essas duas expressões, tudo é vaidade, tudo é ilusão, e aquilo que se faz debaixo do sol. Mas antes de entrar no texto, nós vamos retornar um pouco na história, e entender o contexto do povo de Deus, do povo de Israel, e como Deus governava esse povo, um governo em que o próprio Deus era o rei, um governo teocrático, onde Deus dizia para o povo o que fazer. Mas o povo decidiu pedir um rei humano para o Senhor. Nós queremos um rei que governe sobre nós. E Deus permitiu que assim acontecesse. Deus permitiu que Saul governasse sobre o povo, o primeiro rei de Israel. Mas Saul se desviou dos caminhos do Senhor. Ele não obedeceu à voz do Senhor. E o reino que estava em suas mãos foi retirado. Ou como diz em 1 Samuel, o reino foi rasgado das mãos de Saul. Surge então Davi, que é ungido como rei quando ainda jovem, derrota Golias, e acho que essa mensagem muita gente conhece, e sofre diversas perseguições vindas da mão de Saul, que não queria que Davi reinasse. Mas finalmente, aos 40 anos aproximadamente, Davi sobe ao trono de Israel como rei. Ele unifica um reino forte e próspero, com um trabalho militar e geográfico muito forte, cria um reino imenso. Só que Davi, em certo período da vida dele, ele se relaciona com uma mulher casada, uma mulher que tem por nome Batseba. E essa mulher tem um filho, nasce um filho dessa mulher com Davi. Só que como uma punição de Deus para esse ato de pecado, para essa desobediência de Davi, esse filho morre. Esse primeiro filho de Davi com Batseba morre. E dali surge o cântico, ou o Salmo 51, que é um cântico de arrependimento de Davi. Que ele fala, Senhor, tire tudo o que eu tenho. Tire o reino, tire o trono, tire as mulheres, tire as riquezas, só não tire de mim o teu espírito. Davi se arrepende ali. Urias, que era o marido de Batseba, foi morto na guerra, amando de Davi.
E depois daquele arrependimento de Davi, ele acaba se casando com Batseba e tendo um segundo filho. E esse segundo filho é o filho que tem por nome Salomão, que não é o único filho de Davi. Não é o único filho de Davi. Davi teve outros filhos, mas é o filho de Davi que vai subir ao trono no lugar de Davi, que vai ser rei no lugar de Davi. E é interessante que Salomão, ainda jovem, inicia o seu reinado. Ele inicia o seu reinado e oferece ao Deus de seu pai Davi um sacrifício que é descrito em 2 Crônicas, capítulo 1, dos versos 6 a 12, que diz assim: Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Salomão inicia o seu reinado oferecendo 1000 cordeiros como sacrifício de perdão ao Senhor. E Deus responde Salomão naquele mesmo dia. Olha o que o texto diz: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa ao meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Este é o homem, o rei Salomão, ou Shilomom, que é o nome dele, que significa o pacificador. Shilomom, que vem da palavra Shalom, que é paz. Esse é o terceiro rei de Israel. Um rei que constrói um palácio magnífico para si próprio, que constrói um templo ao Senhor, que o seu pai Davi queria construir, mas foi impedido. E Salomão constrói. Davi deixa tudo preparado para ele construir esse templo suntuoso para o Senhor Deus. E este homem, Salomão, ou Shilomom, ele foi tão sábio em sua época, a ponto de reis e rainhas virem de longe para ouvir sobre a sua sabedoria. Você pode ver isso em 1 Reis 10, vai falar sobre a rainha do sul, ou a rainha de Sabá, que veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão, e se encantou e disse: olha, eu ouvi, mas quando eu cheguei aqui, é muito mais, é muito além do que eu ouvi falar da sua sabedoria. Shilomom teve tantas riquezas, meus irmãos, tanto poder, que 1 Reis 10 também vai relatar que ele tinha um trono de marfim. E marfim é o material do qual é feito o dente de elefantes e hipopótamos. Não era um material comum da época. Era um material que vinha da Índia, caríssimo. E não era só de marfim, mas era revestido de ouro puro. Salomão bebia as suas bebidas só em taça de ouro. A prata perdeu o valor na época de Salomão, de tanto que tinha. Até o texto diz que a prata era como as pedras em Jerusalém. E quem conhece Jerusalém sabe que é um lugar cheio de pedras. Salomão teve muito poder, muitas riquezas. Recebia, em média, 23 toneladas de ouro por ano vindo dos comerciantes. Salomão teve animais raros, madeiras preciosas como cedro, especiarias, e cedro era feito para a construção de templos, para a construção de navios, uma madeira muito rara, especiarias, carros de guerra. E por que eu estou enfatizando tanto isso sobre Salomão, ou Shilomom? Porque esse grande rei de fama, poder, glória, riqueza e sabedoria foi quem escreveu Eclesiastes, o texto ao qual lemos no capítulo 2. E um homem que de fato experimentou os prazeres da vida e nos deixou ensinamentos preciosos a respeito do que realmente vale a pena nesta vida conhecer. É interessante que o livro de Eclesiastes, como nós lemos, ele inicia no capítulo 1, no verso 2, dizendo assim: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Na Almeida 21 vai dizer assim: diz o grande sábio, que grande ilusão, que grande ilusão,
Tudo é ilusão. No verso 14 do capítulo 1, ele dramatiza mais ainda. E ele diz assim: vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Nossa, mas que rei melancólico, depressivo, pessimista com a vida. Mas para nós entendermos por que Salomão está se utilizando dessas conclusões e desses testes de vida, e por que ele tem esse olhar tão pessimista para a vida, nós precisamos entender aquelas duas expressões que eu falei para vocês guardarem. Tudo é vaidade, tudo é ilusão, mas principalmente a segunda expressão, aquilo que se faz na vida debaixo do sol. Quando Salomão fala da vida debaixo do sol, ele está falando de alguém que vive como se Deus não existisse. Ele está falando de alguém que se apoia a sua esperança nas coisas terrenas. Ele está falando de alguém que as obras debaixo do sol são tudo que essa pessoa almeja. E Salomão diz isso com propriedade, quando ele fala das obras debaixo do sol. Porque ele investiu tempo, dinheiro, e ele tinha muito, e vigor, para fazer o que ele diz no capítulo 2, saber o que vale a pena fazer debaixo do céu nos poucos dias de vida humana. Salomão entrega para nós nesse livro uma experiência de vida que talvez nós não consigamos ter. E entrega as conclusões de uma vida que realmente vale a pena ser vivida, ou que não vale a pena ser vivida. E o primeiro ponto dessa reflexão que eu gostaria de pensar com vocês é sobre a experiência da vida debaixo do sol de Salomão. Para isso nós vamos entender um pouco dos versículos aqui que nós lemos no capítulo 2. E Salomão tenta diversos caminhos para essa satisfação da alma, para ver o que vale a pena de fato viver nessa vida, para ver com o que vale a pena gastar o vigor, a saúde, os poucos dias da vida humana. E ele diz assim, ele inicia dizendo assim, no verso 2 do capítulo 2, falando a respeito do riso. Olha, eu concluí que o riso é loucura. E que a alegria de nada vale. Porque uma alegria, no momento correto, uma risada num tempo gostoso, num momento de comunhão é gostoso, é bom. Mas quem vive sorrindo, tenta esconder uma frustração do coração. E claro, isso eu digo para as pessoas que seguem essa vida debaixo do sol, que deixaram o Criador, que se esqueceram dele. Essa alegria, esse sorriso é falso. Ele não perdura. Não há possibilidade de um ser humano encontrar plena paz e alegria longe do Criador. Não tem. Mas Salomão experimenta isso na vida debaixo do sol. E fala, olha, não faz sentido isso. Salomão então pula para uma outra tentativa, que é satisfazer a sua alma na bebida. Ele fala no verso 3 que ele entregou o corpo aos efeitos do vinho. Mas também não achou resposta nisso. Não obteve sucesso para preencher a sua alma. Salomão então de novo pula, tenta outro tema da vida, vamos ver no que vale a pena. E ele tenta edificar, construir. Ele diz aqui no verso, fiz obras magníficas para mim, construí casas. Virou um construtor, mas nisso também não se satisfez. E aí ele continua e fala, não, então acho que eu vou me envolver com agricultura. Vou plantar vinhas, campos verdejantes, construir reservatórios para irrigar esses campos verdejantes. Mas também dura muito pouco essa satisfação no coração. Salomão então diz aqui uma coisa que isso nós precisamos explicar muito bem. Ele fala, olha, eu comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Na época, meus irmãos, quando alguém devia muito, um valor muito grande a um rei, a saída para não morrer era se fazer escravo desse rei. Era ficar sob o domínio desse rei. Então, quando ele está falando isso aqui, eu comprei escravos ou tive escravos, ele está falando, muita gente devia a mim.
Eu era muito poderoso. Tive escravos que nasceram em minha casa, ou seja, os filhos deles estavam tentando pagar essa dívida, e por isso eram escravos desde que nasciam. Nesse poder e nesse domínio, Salomão também não encontrou satisfação para a alma dele. Então ele continua tentando e diz, olha, gados e rebanhos, vamos lá, vamos para a agropecuária agora. Salomão diz que ele teve mais gados e mais rebanho do que todos que viveram em Jerusalém antes dele. E isso era um sinal de poder muito grande para um homem da época. Animais, um homem era tido como um homem abençoado quando tinha grande quantidade de animais. Salomão tenta disso também, fala, olha, eu tive mais do que todos. Mas vamos tentar outra coisa, porque também isso aqui não está satisfazendo meu coração nessa vida debaixo do sol. E aí ele tenta no acúmulo de ouro, prata e joias preciosas. Chega a acumular muito. Alguns historiadores vão dizer até que na época de Salomão não existia balança capaz de pesar a prata que ele tinha. Mas ele continua tentando. E isso não satisfaz. Ele vai para a música. Nós tivemos o festival na sede com o Rodrigo Soeiro, foi maravilhoso, os hinos clássicos, e é muito belo. Salomão tentou isso com a música e com cantores. Ele fala, eu tive cantores e cantoras, e não era barato ter isso na época. Ele falou, eu tive isso. Mas essa música que animava o palácio não preencheu a alma dele por muito tempo. Mulheres em grande número. Salomão tenta no prazer. E 1 Reis 11 vai dizer que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Muitas delas vindas de acordos políticos com outros reinos. E ele fala que ele experimentou isso também. E diz, olha, não é por aí também. E ele vai mais uma vez se exaltar e dizer, eu fui o mais rico de todos. Nunca houve rei tão rico como eu em Jerusalém. O top 1 da Forbes da época foi Salomão. Mas ele vai chegar no verso 10 e vai escrever para a gente assim, ó, eu não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. E essa foi a recompensa do meu esforço. Olha só, ele achou algum ponto de alegria aqui no que ele tinha feito. Mas ele vai continuar dizendo algo muito interessante. E antes de falar isso, eu queria te dizer, talvez o seu coração tenha desejado algumas dessas experiências que Salomão teve. Ou talvez está desejando alguma experiência dessa. E sabe, eu não quero destruir os planos que você tem, os objetivos que você tem com esse discurso. Desde que esses objetivos sejam filtrados pela palavra e pelo temor a Deus. Sabe, o que eu peço hoje é que o Espírito Santo coloque os planos que você tem no coração no devido lugar, na devida ordem, para que você não tenha ou tente experimentar o que Salomão experimentou e chegue à conclusão do verso 11, que ele diz, contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. E aí você entende que muitas pessoas gastam suas vidas comprando ideologias, comprando frases prontas de alegria, comprando expressões de muitos motivadores por aí, para tentar satisfazer a alma. Mas debaixo do sol nunca haverá satisfação para a sua alma. Nunca. Não procure nesse lugar. Salomão procurou. E olha a conclusão que ele teve. Sabe? Salomão testou muitos outros caminhos, além desses que nós refletimos aqui. Ele testou alguns outros caminhos descritos no livro de Eclesiastes. E ele percebeu que existe uma inquietação no coração que só trabalha
para acumular riquezas e não desfruta delas. Olha só, ele diz que sequer esse coração consegue dormir em paz à noite. Isso é um absurdo, ele conclui. Depois ele vai dizer, ainda no capítulo 2, que existe uma aflição no coração de quem deixa a herança que acumulou para pessoas que nunca se esforçaram para adquiri-la. Ele diz isso também é absurdo. O homem gasta sua vida e deixa a herança para aquele que sequer trabalhou e nem sabe se ele vai dar continuidade, como ele vai usar isso. Ele fala, isso é absurdo. Ele percebe também no capítulo 5 de Eclesiastes que a religião mecânica e fria, aquele ritualismo, sabe, não serve de nada, não preenche também. E dizer amém, voltar. Ele fala, olha, não faz sentido isso também. Ele diz que a fama, no capítulo 7, é até boa por um tempo, mas ele conclui dizendo, olha, mas você será esquecido também. Porque não há nada novo debaixo do sol. Haverão melhores do que você. Haverão melhores escritores, haverão melhores profissionais. O seu legado talvez não perdure tanto assim. E nessa sequência de testes, experiências de vida, a conclusão é: o desfrutar dos prazeres e felicidades de uma vida terrena e carnal, sem Deus, é pura ilusão, cheia de canseiras e desapontamentos. É tudo vaidade e aflições de espírito. Pesado isso, não é? Mexe com a gente, mexe com a direção da nossa vida, mexe com aquilo com o qual nós temos aplicado o nosso coração. E sabe, no capítulo 8 de Eclesiastes, ele ainda vai relatar a incapacidade, e ele foi um homem muito sábio, teve sabedoria vinda de Deus, ele vai relatar a incapacidade de entender essa vida, que as pessoas tentam viver e satisfazer-se debaixo do sol, esquecendo-se de Deus. Ele vai falar, olha, não tem como compreender isso, não tem como achar propósito e sentido nisso. Ele diz assim, percebi que tudo que Deus tem feito, ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio, porém, pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. E é nesse mesmo capítulo que Salomão vai apresentar um contraste lindo. Um contraste da vida desses que seguem o fluxo debaixo do sol e dos que não seguem esse fluxo debaixo do sol. Ele vai dizer assim, o ímpio, no capítulo 8, verso 12, o ímpio pode cometer uma centena de crimes e apesar disso ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias são como sombras, serão poucos. Então Salomão vai numa crescente de experiência de vida, e vai entendendo aquilo que Davi entendeu, aquilo que o seu pai entendeu. Ei, o trono não faz sentido, tira, mas não tira a sua presença. As riquezas não fazem sentido, tira, mas não tira a sua presença. Salomão vai nessa crescente até entender que experimentar essa vida de distante de Deus, e usando aqui, eu quero usar uma ilustração de Jonathan Edwards, que foi um teólogo avivalista do século XVIII, que ele diz que essa vida distante de Deus, essa vida de pecado, é comparada a pular de um penhasco, se segurando no fio de uma teia de aranha. Não vá por esse caminho. Não se encante com as paixões, elas custarão a sua alma. Arrependa-se hoje, meu querido e minha querida. Hoje tem uma oportunidade para você se arrepender de tudo isso. Se o seu coração seguiu esse fluxo, ou se o seu coração tem desejo de seguir esse fluxo debaixo do sol, essa vida materialista, terrena e carnal, que o mundo te apresenta como bela, como o significado de que deu certo, como o significado de que conquistou, avançou e realmente chegou onde devia.
Você pode até dizer no seu coração: eu não faço nada disso que Salomão fez. Mas eu te digo, o simples fato de você escolher viver uma vida como se Deus não existisse, já te faz suficientemente culpado e pecador. E Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para você. Ele quer te dar vida em abundância. E é interessante que a palavra de Deus diz que o perdão está com Ele, com Deus, para que seja temido, como diz o Salmo 130. O perdão está contigo para que sejas temido. Sabe, Salomão vem nessa crescente de reflexão de vida e passa de uma visão horizontal, terrena debaixo do sol, para uma visão acima do sol. Salomão descobre o propósito na visão acima do sol, quando ele enxerga o Criador, quando ele enxerga o Deus de seu pai Davi. E Salomão diz assim no capítulo 12 de Eclesiastes, nos versos 13 e 14: agora que eu já disse tudo, aqui está a conclusão. Ou seja, aqui está a conclusão dessa experiência que eu tive na vida. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito e tudo quanto está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o propósito do homem. E aqui é o segundo ponto dessa reflexão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ah, quem tem essa característica é gente que não tem a vida debaixo do sol, mas tem a vida acima do sol. A esperança não está ancorada nessas coisas debaixo do sol, mas está ancorada numa vida futura. Está ancorada numa vida do porvir. Está ancorada naquilo que Paulo diz, que a leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória que há de vir. Está amparado naquele que virá dos céus redimir os seus. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Observe que essa frase, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, ela vem carregada de princípios fundamentais da vida cristã. Da vida que vale a pena ser vivida. E essa frase, eu coloquei aqui, ela pode ser substituída pela seguinte frase: tema a Deus, ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e ame ao próximo como a ti mesmo. Esse seria o resumo dos mandamentos, da guarda dos mandamentos, somados ao temor a Deus. E praticar isso, para praticar isso, é preciso investir tempo, meus irmãos. É preciso investir tempo com Deus e com os irmãos. Sabe, a palavra que é usada aqui para tema a Deus, para esse temor, é uma palavra hebraica que é yare, que significa temer, reverenciar, respeitar e honrar. E praticar isso é libertador. Temer somente a Deus é libertador. Certa feita, eu e minha esposa, nós nos posicionamos no chamado que Deus tinha para a nossa vida. E após nos posicionarmos, eu ouvi de uma pessoa que eu amo muito, a seguinte frase: vocês serão os mendigos do Evangelho. E foi publicamente que eu ouvi essa frase. Eu confesso que se eu temesse aos homens, eu teria tombado. Mas eu sei quem me chamou. Eu sei quem eu temo, e é só a Ele. E foi isso que me sustentou. Temer somente a Deus é libertador. Todos os outros temores caem do coração. Todos os outros medos caem. Sabe, quem estuda um pouco de psicologia sabe que o medo é um dos bloqueios emocionais maiores na vida dos seres humanos. Medo de morrer, medo dos homens, medo do abandono, medo da frustração, medo da traição, medo disso, medo daquilo, medo. Mas eu vou te falar, tema a Deus e todos esses medos cairão. Tema a Deus. Esse é o conselho que Jesus nos dá.
Olha o que Jesus diz em Mateus 10, 28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Temam a Deus. E a palavra que Jesus usa aqui, grega, para temer, é equivalente a essa do temor que Salomão está dizendo. Temam a Deus. Por isso, meus irmãos, no dia de hoje, deixe os seus temores. Quebre os seus ídolos. Quebre os ídolos do coração. Tema apenas o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. É para Ele que você vai dar contas. Sabe, essa é a vida que vale a pena ser vivida. Uma vida de relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus, você nunca será feliz. Você será enganado a vida toda. Uma falsa felicidade. Uma falsa felicidade. Uma ilusão. A vida de um homem só terá sentido quando ele entender e praticar esse temor e esse amor a Deus. O coração só vai encontrar paz e satisfação quando ele confiar de verdade em Deus. E as coisas mais essenciais da vida não serão motivo de preocupação. Como Jesus diz em Mateus 6, as coisas mais essenciais da vida perderão a força no seu coração se você temer somente a Deus. Porque Jesus é bem claro e bem categórico em dizer: por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos ou com o que nos vestiremos, porque os gentios se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar a vida que vem de cima do sol, o reino de Deus que virá. Seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. O modelo é o céu, nós vivemos como cidadãos do céu, e esse é o nosso objetivo de vida, conhecê-lo e fazê-lo conhecido, temê-lo e amá-lo, gastar os nossos dias na presença de Deus, gastar os nossos dias recebendo essa graça e esse amor, essa bondade, que inunda o coração e que cura a nossa alma. Esse é o propósito da vida do homem, é com isso que vale a pena gastar a vida. Sabe, eu te chamo hoje, e é um convite para todos nós nos arrependermos por não ter buscado Deus verdadeiramente, por não ter amado Ele acima de todas as coisas, por ter vivido uma vida focada apenas nas coisas debaixo do sol, porque existe um juízo de Deus sobre os que não se arrependem, existe uma punição de Deus sobre os que não aceitam a verdade, que não aceitam a mensagem do Filho dele. Olha só o que Jesus disse para aqueles de sua época, para a geração da época de Jesus. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas, e está aqui quem é maior que Jonas. Olha só o que ele vai continuar dizendo: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e está aqui quem é maior que Salomão. Essas palavras são maiores do que de Salomão. Ainda que foi um grande sábio, as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós se só Ele tem essas palavras? Se só a Ele vale a pena gastar a vida que Ele mesmo nos deu? Para onde você irá encontrar satisfação na sua alma? Não existe outro lugar a não ser aos pés de Jesus. Não existe, o bom tesouro é Ele.
como um homem que descobre um tesouro num campo, vende tudo que tem e compra aquele campo. Assim é o reino dos céus, assim é aquele que tem o olhar da vida acima do sol, aquele que gasta os seus dias em prol desse reino, para conhecer esse rei, adorá-lo, servi-lo, amá-lo. É isso que vale a pena na vida. A vida que vale a pena ser vivida é a vida com Cristo. É a vida com Cristo. Todas as faltas de sentido que encontramos para a vida debaixo do sol, no experimento de Salomão, são resolvidas quando somos encontrados por Jesus, que nos oferece a oportunidade de nos arrependermos e nos oferece o perdão dos pecados, nos oferece a vida acima do sol, a vida eterna, a salvação, a satisfação da nossa alma. Nós precisamos gastar nossa vida para conhecer e fazer conhecido esse Deus maravilhoso. Esse é o propósito, esse é o seu propósito. Gastar a sua vida para conhecê-lo e fazê-lo conhecido. E eu quero aqui fazer um alerta muito sério, que é o terceiro ponto, e o último ponto dessa pregação, que é um cuidado que nós devemos ter, que eu percebi esse problema na vida de Salomão, não diretamente, você vai entender porque eu vou explicar, que é o cuidado com as riquezas. Elas são o maior ponto de tensão num coração de um homem. E veja que o problema não é a riqueza. A riqueza é uma bênção. A riqueza vem das mãos do Senhor. A riqueza nas mãos de alguém que teme a Deus é maravilhoso. Existe suprimento, existe socorro, envio de missionários. As riquezas na mão de um coração rendido a Deus, avança o reino de Deus, trabalha em prol do reino de Deus. É uma bênção, é uma coisa que vem das mãos de Deus mesmo. Mas a posição da riqueza no seu coração pode ser perigosa. E aí o problema é o seu coração. Se ela for a tua serva, serás feliz e satisfeito. Mas se você amá-la e assenhorá-la, você nunca se fartará dela. Ela sempre te castigará com medo e aflição de espírito. Olha o medo voltando. Medo de perder. Medo de perder. Não coloque a sua esperança nela. Use-a, mas não coloque a sua esperança nela. Não a tema. Não é à toa que Jesus divide a humanidade em dois grupos. Jesus faz essa divisão em Mateus 6 também, dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Não tem como. Você vai ter que escolher quem você vai amar. Você vai ter que escolher quem você vai temer. Quem você vai servir? Com quem você vai gastar os dias da sua vida? Essa escolha é tão fundamental. E é tão libertadora se você fizer a escolha certa. Lembre-se que o próprio Deus, disse que daria riquezas para Salomão. Porque não pediste, ganhará sabedoria, riquezas, bem e honra, como nenhum rei teve, nenhum rei terá. Além de ti, olha, veio das mãos do Senhor, porque a riqueza é uma bênção que vem das mãos do Senhor. Mas a aplicação feita com ela, em certo ponto da vida de Salomão, foi um problema. Salomão só experimentou todos os prazeres que experimentou, porque ele tinha riquezas. E claro, eu entendo, não é porque tem, ou porque não tem, que o coração não vai cair nisso. Tem gente que não tem riqueza e almeja isso é o Deus dele, mesmo sem ele ter. Mas as riquezas, elas proporcionam um cenário. Às vezes a riqueza não é o senhor da pessoa, mas ela cria ídolos e senhores para a pessoa. Ela tem esse poder. E olha só, Salomão, por ter muito dinheiro e fazer muitos acordos políticos, porque tinha muito dinheiro, muito poder, teve muitas mulheres. E olha o que 1 Reis 11 vai dizer sobre isso.
Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, eteias, mulheres das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não se casem com elas, nem se casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês, para seguirem os seus deuses. A esta Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres e eram princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusas dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai, havia feito. Tanto que chega um ponto que Deus fala para Salomão: por amor do teu pai Davi, não rasgarei o reino das tuas mãos, mas seus filhos terão um reino dividido. E isso acontece, se divide em reino do norte e do sul. Um reino unificado perde o poder, e é motivo de briga essa divisão, porque o templo fica no reino do sul, e aí o rei do norte, para não perder as pessoas para que elas vão ao reino do sul adorar, ele cria um outro templo com bezerro de ouro. 2 templos, na verdade, com bezerro de ouro, em Datã e Betel. Olha o problema vindo de um tropeço. Olha que perigo, uma geração toda sofrendo. É interessante que quando a gente faz uma comparação breve da vida de Salomão com Jesus, a gente percebe que, na visão apenas terrena, Jesus diz que está aqui quem é maior que Salomão, certo? Jesus se colocou como maior que Salomão. Mas numa vida terrena, se você olhar só para essa vida debaixo do sol, você fala: mas Jesus não teve as riquezas que Salomão teve. Pelo contrário, os evangelhos dizem que era meio difícil a coisa. E aí eu entendo o que Jesus quer dizer em Lucas 12. Eu gosto muito, irmãos, de ler textos em porções grandes da Bíblia. Eu acho que a compreensão é maravilhosa quando nós fazemos isso. Olha só, Jesus disse assim, nesse ponto um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: mestre, diga meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhes respondeu: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vós? Então lhes recomendou: tenham cuidado e nem se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E ele vai continuar dizendo, uma parábola, falando que um homem rico produziu com abundância. Ele disse: o que farei? Eu vou destruir os meus celeiros, vou guardar tudo isso que eu conquistei nos celeiros e eu vou viver tranquilo, em paz. Deus o disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? O tema que mexe com o nosso coração, o tema que abala os nossos propósitos. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Louco. Observe aqui que, mais uma vez, o problema não é a riqueza, mas aquilo que você faz com ela. E sabe, queridos, eu já acompanhei pessoas de perto que, quando eram necessitadas, eram tão generosas, mas ao enriquecerem, a generosidade foi roubada do coração delas. E já acompanhei também pessoas que, quando necessitadas, eram generosas e, quando enriqueceram, se tornaram mais generosas ainda. É lindo quando você lê Provérbios, porque eu já experimentei isso de perto também. Quando Provérbios 11, 24 diz: uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Isso é muito verdade. Eu conheço de perto gente assim. De perto. E para trazer mais uma reflexão a respeito da riqueza aqui, meus irmãos, que é uma coisa muito difícil no coração, e que nós vemos que Salomão fez o que fez por causa dela, e caiu ali num prazer por causa do que as riquezas proporcionaram a ele. Mais uma vez, o problema não foi a riqueza, mas o que ele fez com elas. Eu quero lembrá-los de um texto que está em 1 Timóteo.
Ai, que texto maravilhoso. 1 Timóteo 6, do 9 ao 16, vai dizer assim: Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para o que você também foi chamado, e da qual fez boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez boa confissão. Eu exorto a você, guarda este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhores dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, e a quem ninguém jamais viu ou é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Glória a Deus, vamos aplaudir Jesus? Pelo que dizem os historiadores, Salomão, no fim de sua vida, se arrependeu dos seus pecados. Pelo que dizem os historiadores, ele alcançou misericórdia, já velho e idoso. Que foi quando ele escreveu Eclesiastes, capítulo 12. Acho que todo mundo aqui numa festa de aniversário já ouviu de uma tia, de um tio, de uma avó e de um vô, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Salomão está dizendo aquilo, sabe por quê? Ele está falando assim, olha, eu me esqueci dele nos dias da minha mocidade. Então não deixe para quando as suas forças acabarem. Ele fala, não deixe para quando o gafanhoto for um peso para você. Você não tiver força para levantar um gafanhoto. Não deixe para quando a sua boca estiver faltando dentes e os seus ouvidos não ouvirem bem. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, irmão, minha irmã. Deus abençoe o seu coração. Você pode ficar em pé? Vocês podem ficar em pé para nós orarmos juntos? Sabe, eu acho que essa reflexão responde bem com o que vale a pena gastar a nossa vida. E se você não tem a esperança da salvação no seu coração, você precisa temer a Deus e confessar Jesus como seu único Senhor. Como Romanos 10 diz, todo aquele que confessar Jesus, com a sua boca confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração, será salvo. Feche os olhos. Você que entende que essa pregação fez sentido para você e que você precisa retornar para os caminhos dos quais você nunca deveria ter saído. Você que nunca ouviu nada desse tipo e fala, eu preciso desse Deus, eu preciso conhecê-lo, eu preciso dessa graça. Faz um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Não se sinta constrangido. Se você precisa desse Deus e você quer receber essa oração, quer fazer essa oração, vem aqui na frente, nós estamos todos com os olhos fechados, só eu que não. Mas vem aqui na frente, nós queremos orar junto com você. Nós queremos que você experimente desse amor e da libertação que é temer somente a Deus. E você que já conhece Deus, já conhece Jesus, tire os seus olhos da vida debaixo do sol. Ponha o teu coração nele. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aquilo que tiver valor para você é aquilo com qual você vai condicionar suas decisões, é aquilo com qual você vai gastar a sua vida. Pai, obrigado. Obrigado, Jesus, por esse momento, por essa palavra.
tanto falou ao meu coração. Abençoa essa igreja, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos que aqui estão. Livra-o das tentações. Livra-os das tentações, Senhor. Das tentações que às vezes iniciam no coração de uma forma tão sutil, que às vezes desviam os nossos olhos da cruz. Ah, Senhor, o perdão está contigo para que sejas temido, mas não só para que sejas temido, mas para que sejas amado, para que nós amemos o Senhor de todo o coração, e quando é todo mesmo. Espírito Santo, toca cada coração aqui com aquele jeito que só o Senhor sabe fazer. Convence se for necessário, cura se for necessário, transforma se for necessário, Senhor. Glorifica o Teu nome nesse lugar, Jesus. Glorifica o Teu nome, que o Teu amor transborde nesses corações, que eles sejam derretidos pela Sua presença doce e maravilhosa, porque Tu és o único Deus. Nunca se ouviu, nem se viu Deus como o nosso, que trabalha em prol daqueles que o esperam e o temem. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua bondade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Glória a Deus, não é? O homem, ele tem um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher o vazio do nosso coração. Fama, dinheiro, mulheres, homens, filhos, esposo, esposa, nada disso preenche o vazio do nosso coração. Apenas Deus pode preencher o vazio do nosso coração. É por isso que muitos por aí não entendem isso e saem por aí buscando prazeres em todo tipo de coisa, porque ainda não entenderam que só Deus pode preencher